Governador Omar Aziz abre na Assembleia o ano legislativo e na mensagem destaca ações como a valorização do servidor. Presidente da Casa, Josué Neto, anuncia metas do Legislativo para 2014. STF é favorável à posição da Assembleia e autoriza aumento do número de desembargadores no Amazonas. E ainda, deputado pelo PMN, Chico Preto anuncia o afastamento da posição de líder da maioria na Casa e a articulação pela vaga já começou. Deputado Fausto Souza se defende contra a acusação da Operação Estocolmo. Ricardo Nicolau apresenta análise técnica da UFAM que atesta a legalidade nas obras do edifício garagem. CPI da telefonia é prorrogada por mais 60 dias. Mais 9 deputados assinam o pedido de criação da CPI da pedofilia na Casa. Ato público de repúdio à exploração sexual de crianças e adolescentes reúne na Assembleia mais de 500 pessoas e, na ocasião, o deputado Luiz Castro garante que está sendo ameaçado de morte. Os principais fatos da semana no Parlamento Estadual agora no Alean Notícias. Teve início no dia 2 de fevereiro o trabalho legislativo do ano de 2014 com a mensagem anual do governador Omar Aziz. Por mais de uma hora, o chefe do Executivo fez um balanço da atuação nos últimos 3 anos. Enfatizou a valorização do servidor com a aprovação na Alean do plano de cargos e salários e os investimentos em segurança pública. Destacou ainda projetos como a construção da cidade universitária. Recebido com tapete vermelho e honrarias militares, o governador do estado, Omar Aziz, era esperado para o início dos trabalhos legislativos em 2014. Todos os anos, o discurso do chefe do Executivo marca a primeira sessão da Assembleia. A prestação de contas é prevista no artigo 54, inciso 13 da Constituição Federal e é parte do dever das casas legislativas em fiscalizar o trabalho do Executivo. O governador foi recebido pelo presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, e em seguida concedeu entrevista coletiva. Omar Aziz fez um balanço dos anos à frente da gestão do governo do estado. O nosso governo foi voltado para grandes obras, sim, mas principalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso nós temos conseguido, graças a Deus. Se você fizer uma análise dos últimos 3 anos, tanto na capital como no interior, o número de obras que fizemos físicas é muito grande. Hoje não tem nenhum dos municípios que nós não estamos atuando e fazendo grandes obras importantes que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. A solenidade de início dos trabalhos foi aberta pelo presidente da Alean, que passou a palavra ao governador. O chefe do Executivo discursou por mais de uma hora e apresentou os avanços alcançados pela administração em 2013 e os desafios para 2014. Omar Aziz comemorou a aprovação em novembro do novo plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação no estado. O governador afirmou ainda que os recursos provenientes da venda da Cigás serão destinados para investimentos na Universidade do Estado do Amazonas. 7 novos hospitais deverão ser entregues em municípios do interior. A conclusão da Arena da Amazônia e a execução de novas obras estruturantes na malha viária da capital também tiveram destaque no discurso do governador. 23 parlamentares participaram da solenidade. Com os trabalhos reabertos, as sessões ordinárias voltam à regularidade habitual. As sessões são realizadas de terça a quinta, a partir das 9 horas da manhã. E pouco antes da abertura dos trabalhos, o governador concedeu coletiva aos jornalistas presentes na sede da Alean. Durante a entrevista, Omar Aziz evitou falar sobre eleições. Após a chegada à sede do Poder Legislativo, o governador do estado, Omar Aziz, conversou com os jornalistas sobre diversos assuntos. O chefe do Executivo destacou as ações realizadas nos últimos 3 anos e afirmou que a administração estadual foi focada na realização de grandes obras. Que a gente possa concluir até o final do mandato centenas de obras que ainda temos para concluí-las. E o mais importante, sempre pensando nas pessoas, em beneficiar pessoas. O nosso governo foi voltado para grandes obras, sim, mas principalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso nós temos conseguido, graças a Deus. Se você fizer uma análise dos últimos 3 anos, tanto na capital como no interior, o número de obras que fizemos físicas é muito grande. Hoje não tem nenhum dos municípios que nós não estamos atuando e fazendo grandes obras importantes que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na área educacional, a valorização dos servidores proporcionou melhorias nos índices de educação básica. No campo da educação, não teve na história do Amazonas um governo que tenha, ao mesmo tempo, melhorado o IDEB e também ter dado uma remuneração digna aos professores.
Nós fizemos agora mesmo em janeiro, todos foram promovidos, mais de 90% dos servidores foram promovidos. E lá não foi promovido só professores, todos os servidores da educação através do plano de cargos, carreiras e remuneração que foi aprovado pela Assembleia. Omar Aziz também enfatizou os altos investimentos em segurança pública. Os valores empregados mais do que dobraram nos últimos 3 anos. Na segurança pública, os investimentos saíram de 600 milhões para 1 bilhão e 300, o dobro do número de policiais militares. Quando eu assumi o governo tinha pouco mais de 5 mil policiais militares. Nós colocamos 4.500 policiais novos, tanto na Polícia Militar, como também praticamente dobramos o número no Corpo de Bombeiros. Polícia Civil, eu tripliquei o número de delegados, além de agentes. Nenhum município deixou de receber viaturas novas, zeradas. Todos receberam no mínimo 2 viaturas no interior. As ações preventivas na área de saúde são, para o governador do Amazonas, o ponto principal na política de atenção básica à população. Eu sempre disse, construir hospital é bom, mas o mais importante é você fazer a prevenção. A vacina de HPV é inédito, o governo federal agora que lançou, nós saímos na frente. Em todos os municípios estão sendo instalados hoje mamógrafos, que é muito importante para a saúde da mulher, é preventivo. Agora, nesse momento, nós temos 7 hospitais no interior para inaugurar, temos unidade de saúde na capital para inaugurar. Isso vai dar para a população uma resolutividade melhor. É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Já na área social, as ações governamentais tiveram como foco a atenção à pessoa com deficiência e ao dependente químico. A ação social é voltada principalmente através da Secretaria de Pessoas Especiais, nos proporcionou ter uma política definida e uma política que beneficiasse pessoas especiais. Um deles é o Viver Melhor, acessibilidade. Isso tem feito a diferença em várias famílias amazonenses. Isso me deixa muito grato. O hospital, a clínica para reabilitação de dependentes químicos também está praticamente pronta. Nós vamos inaugurar agora ao final de fevereiro, início de março. E aí nós teremos uma clínica para tratar de pessoas, principalmente pessoas que não têm condições financeiras para ir para uma clínica particular. E eu espero que a gente possa ajudar muitas pessoas nesse sentido. O crescimento do setor primário ficou por conta do incentivo à piscicultura. Na área de produção rural, nós aumentamos muito a nossa produção na área de piscicultura. Criamos os polos de piscicultura no estado do Amazonas. Dotamos eles de alevinos para que a gente possa, através de, ou diretamente ou através de financiamento, fazer o maior número de hectares de lâmina d'água para a produção de peixe. Hoje, em Manacapuru, nos próximos dias, nós vamos estar inaugurando uma parceria do governo com a iniciativa privada, inaugurando a nossa fábrica de moagem de calcário. O calcário, quando chegava no Amazonas, custava ao produtor R$ 600 a tonelada. Agora não vai custar R$ 150. Isso vai incentivar a produção. Também houveram investimentos em infraestrutura, com a recuperação de ramais e construção de estradas. Mais de 1.200 quilômetros de ramais foram feitos no nosso governo nos últimos 3 anos. Estamos fazendo estradas importantes, duplicação de estradas importantes, para que a gente possa desenvolver esses municípios ainda mais. A Manoel Urbana é uma delas. Se você pegar a estrada que liga Capiranga a Novairão, você vai ligar o município de Capiranga a Novairão. Ali a produção Codajás Anuri, onde nós temos a maior produção de açaí. E isso nós estamos incentivando cada vez mais a produção de açaí, para que a gente possa cada vez mais gerar oportunidade de renda para as pessoas. O chefe do executivo também se pronunciou a respeito da realização da Copa do Mundo em Manaus. Omar Aziz espera que as manifestações sejam pacíficas e quer que o amazonense trate bem o turista. As manifestações que tiveram no Amazonas no ano passado foram pacíficas, e eu espero que sejam pacíficas, né? Um problema interno nosso, nós temos que resolver internamente. Vai ter um evento enorme como a Copa do Mundo. Eu espero que todos aqueles turistas que vierem para o Amazonas sejam bem tratados, e não vai ser diferente, porque o povo amazonense é ordeiro, é compreensível e muito amigável. Seja ele inglês, italiano, seja americano, português, suíço, nós vamos receber todos os braços abertos. O próprio treinador da Inglaterra, que teve aquelas declarações polêmicas, está vindo aqui a semana que vem, aliás, depois do dia 16, ele pediu para fazer uma visita aqui, nós vamos recebê-lo, e não tenha dúvida nenhuma que
o comportamento do povo amazonense também será igual. O futuro da Zona Franca também foi pauta na coletiva. Omar Aziz afirmou que a presidente Dilma Rousseff confirmou o apoio à prorrogação dos incentivos fiscais. Tive uma reunião com o Eduardo há 2 semanas atrás, conversei com a presidenta Dilma quando ela me ligou de Zurique e disse para ela 2 coisas. Presidente, será sempre bem-vinda. Nós temos a inauguração da Arena, que ela vai participar. Vou entregar quase 5.300 unidades, apartamento e casas do Viver Melhor 2, e ela vai estar presente nessa inauguração. Mas eu falei, tem a questão da prorrogação da Zona Franca, é um compromisso da senhora desde 2010, e nós estamos em 2014. Ela me disse que não será desmoralizada e que se esforçará ao máximo para que aprove o mais rápido possível. Ao ser indagado pelos jornalistas sobre uma possível candidatura ao Senado Federal, Omar Aziz preferiu não comentar o assunto. A questão eleitoral não vai estar em pauta hoje no meu discurso, até porque hoje é uma questão constitucional. Eu venho aqui para falar sobre aquilo que é de dever do governador, prestar conta à sociedade daquilo que está fazendo, com muita transparência, mostrando números, mostrando a realidade e demonstrando claramente que o objetivo nosso é sempre atingir o maior número de pessoas no sentido de melhorar a qualidade de vida delas. A questão política não é o momento hoje e vai ter um momento certo para que a gente vá decidir se eu serei ou não candidato ao Senado. O governador do Amazonas também não quis comentar a respeito das alianças partidárias durante as próximas eleições, apesar de ter manifestado apoio ao governo da presidente Dilma Rousseff. Disputa eleitoral começa a promover mudanças nas bancadas na Assembleia Legislativa. O deputado estadual pelo PMN, Chico Preto, anunciou esta semana o afastamento da posição de líder da maioria na casa. De acordo com o parlamentar, a troca de partido realizada no ano passado tornou incompatível o pleno exercício da liderança. O deputado estadual Chico Preto, que no fim do ano passado mudou de partido, deixando o PSD, partido do governador Omar Aziz, e filiando-se ao Partido da Mobilização Nacional, PMN, anunciou na tribuna que deixa o posto de líder da maioria na casa. Saem pela porta da frente, agradecendo a oportunidade que foi dada, porque os deputados que confiaram em mim durante esse período, confiaram exatamente pelas minhas atitudes, por aquilo, enfim, que eu, muito mais com atitude do que com palavras, demonstrei. De acordo com o parlamentar, o exercício da liderança é incompatível com a filiação à nova sigla. Chico Preto acredita que no novo partido terá a oportunidade de apresentar uma proposta diferente ao Estado. O momento é outro, de seguir um outro caminho e apresentar ao Amazonas um projeto, um conjunto de propostas mais ousado desses que está sendo apresentado e sustentado pelos nomes que já estão postos ao governo do Estado. Esta é a segunda vez que o parlamentar deixa o posto, já que em março de 2013 já havia deixado o cargo, retomando-o logo em seguida. Os demais parlamentares demonstraram apoio à decisão de Chico Preto, salientando a atuação democrática na liderança. Porque vejo em Vossa Excelência talento, independência e o espírito público necessário para abrir novas trincheiras na política do Amazonas. Vossa Excelência fez um grande trabalho como líder da maioria nesta casa. Entendo que a oxigenação na vida, ela é precisa, ela é necessária. Então, assim, em nome do nosso partido, do PP, Vossa Excelência que já fez parte do Partido Progressista, é um grande amigo, continua sendo amigo do nosso partido, da deputada Rebeca, de todos nós, deputada adjunta. Então, eu quero muito, como líder do PP nesta casa, cumprimentar, desejar a Vossa Excelência uma excelente caminhada. Tenha certeza que a sua empreitada não é em vão. O debate que estará sendo travado no momento oportuno, Vossa Excelência não estará se transformando numa geleia ou então se transformando em mais um que não estará apresentando propostas e projetos coerentes que possam melhorar o estado do Amazonas. Então, desejo a Vossa Excelência pleno êxito. Nós temos o reconhecimento do seu envolvimento com muitas questões de interesse coletivo, né? De não fugir a debates que, às vezes, poderiam constranger o líder da maioria. O senhor exerceu muito bem esse papel. Em alguns momentos teve desgastes, com certeza não foi fácil, mas foi, até então, no nosso convívio, um parlamentar muito dedicado ao exercício do seu mandato. Os deputados devem se reunir para indicar um substituto para a vaga.
E com a saída de Chico Preto, os parlamentares já começaram a articulação para escolher quem deverá assumir o posto. De acordo com o presidente da Casa, deputado Josué Neto, 2 nomes já estão previstos. Na próxima semana, uma reunião deverá decidir quem ocupará a liderança. É dever dos líderes encaminhar as votações nas comissões e no plenário, onde podem fazer uso da palavra em qualquer tempo da sessão, para tratar de assunto de relevância estadual ou defender determinada linha política. No Amazonas, a posição de líder da maioria vinha sendo ocupada pelo deputado Chico Preto, do então PSD. Com a migração do parlamentar para o PMN, onde assumiu a presidência regional do partido, Chico Preto declarou-se nesta semana como incompatível com a função. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirma que na próxima semana os parlamentares devem chegar a um acordo sobre o nome que deverá assumir a liderança da maioria. O deputado Chico Preto, no dia de ontem, na quarta-feira, deixou a liderança da maioria. Nós vamos ter já na semana que vem um novo líder. O líder da maioria ele é escolhido pelos colegas que compõem a maioria. E aí nós vamos exatamente... Isso está sendo construído, o próprio vice-líder da maioria, que é o deputado Sidney Leite, está construindo, assumir a liderança. Temos também o deputado Davi Almeida, que já se propôs também a ocupar o cargo, mas que não existe disputa. O deputado Sidney Leite assumiu a vice-presidência do PROS em agosto do ano passado e é o único parlamentar da legenda na casa. Já o deputado Davi Almeida é filiado ao PSD, que conta ainda com os deputados Josué Neto, Fausto Souza e Ricardo Nicolau como parlamentares na Assembleia Legislativa do Amazonas. A liderança da minoria na casa é exercida pelo deputado Luiz Castro, do PPS. Já o deputado Sinésio Campos, do PT, é líder do governo. 2014 é ano eleitoral. No primeiro dia de trabalho do Poder Legislativo, deputados anunciam como vão atuar neste período para que a atividade parlamentar não seja prejudicada. As eleições são só em outubro. Ainda está um pouco longe, mas para quem é candidato, há muitas regras a cumprir desde o início do ano eleitoral. Por conta de alguns impedimentos na legislação, deputados da Assembleia Legislativa anunciaram como deverão atuar neste ano atípico. O que queremos é que, mesmo sendo um ano atípico, ou seja, um ano eleitoral, não possa sofrer nenhum processo de descontinuidade. Eu creio que todos os deputados, indistintamente de ser da base governista ou não, têm um propósito de transformar a tribuna do parlamento, trazendo propostas, proposituras de interesse da sociedade e deixando exatamente para as ruas, né, o contato da sociedade, né, seus programas, né, suas propostas de campanha. As ações estão na capital, com as pautas da capital, muito típicas, onde o parlamento tem que acompanhar também, por exemplo, a questão da água, do transporte, já que há subsídios e incentivos na área do transporte e há investimentos estaduais na área de água, então é importante que o parlamento acompanhe e nós vamos continuar fiscalizando essa área. Agora tem que ter um olhar mais amplo para o Estado, então as visitas no interior têm essa finalidade, fiscalizar as ações do governo do Estado. Então, todos os municípios que eu visitei, procurei ver a situação dos hospitais, da delegacia de polícia, a atuação da polícia militar e também das escolas, para cobrar que o Estado dê uma atenção maior, faça mais investimento, dê uma atenção às estruturas que muitas vezes estão precárias. E nós vamos continuar nessa linha de trabalho. Com o objetivo de manter o ritmo de trabalho no Parlamento Estadual, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, deverá estabelecer com os demais deputados algumas medidas. Nosso presidente, deputado Josué Neto, já nos convocou para que esse ano as eleições dificultem o mínimo possível o trabalho legislativo. A gente deve adotar uma rotina aqui neste plenário, que isso não venha a criar problemas nem dificuldades ao trânsito, ao trâmite das matérias legislativas como um todo. E da nossa parte seguiremos a legislação eleitoral a ferro e a fogo, porque a gente sabe que realmente esse ano é um ano diferenciado dos demais devido às eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a votação em primeiro turno está prevista para o dia 5 de outubro. E a pauta do projeto do novo Código de Ética da Assembleia também foi tema na abertura da sessão legislativa esta semana. O titular da comissão, o deputado Vicente Lopes, disse que a meta é votar a matéria logo no início dos trabalhos.
Como forma de aperfeiçoar a conduta do decoro parlamentar, a Assembleia Legislativa vem desde o fim do ano passado elaborando o novo Código de Ética da Casa. A aprovação da matéria ficou para este ano. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Vicente Lopes, a matéria já se encontra na mesa diretora. E sendo do conhecimento de todos os parlamentares, ficando o presidente a decidir qual seria o momento oportuno para se colocar em pauta. Eu acredito que isso deve fazer parte das metas e da pauta do presidente da Casa para colocar e trazer a apreciação do plenário. O regimento interno da Assembleia já previa um código de ética aos parlamentares, assim como outras casas legislativas, mas ainda não havia sido elaborado. Segundo o deputado Vicente Lopes, o projeto está de acordo com os anseios da sociedade, sobretudo naquilo que rege a postura parlamentar. É um código bastante moderno, tá certo, que vai de encontro aos anseios da sociedade, onde ele disciplina o comportamento que não pode ser aceito como prática por parte dos parlamentares e que, portanto, naturalmente, ele visa fundamentalmente a questão da postura, da necessidade de uma postura correta, de um comportamento ilibado, de condutas que sejam, vamos dizer assim, apropriadas e adequadas para os parlamentares. Uma vez aprovado, a Assembleia Legislativa do Amazonas dará um grande passo em ter um código de ética parlamentar atendendo aos princípios da moralidade e legalidade administrativa. A votação do orçamento impositivo, manter a pauta em dia e trabalhar novos projetos para regularização fundiária no interior do estado estão entre as metas dos parlamentares para 2014. Em ano eleitoral, os desafios parlamentares aumentam no Legislativo Estadual. Manter o quórum necessário e a pauta de votação em dias são alguns gargalos da casa. Mas, além disso, os deputados estaduais iniciaram os trabalhos este ano com novas expectativas. O presidente da Comissão de Finanças, deputado pelo PP, Adjuto Afonso, afirmou que pretende manter a mesma produtividade de 2013 à frente da comissão. Segundo ele, não deixar matérias pendentes de votação é uma de suas metas. A gente teve nos anos anteriores, 2012, 2013, e que possibilite que essas matérias não fiquem engavetadas, que possam realmente serem aprovadas em benefício da sociedade. O PMDBista e vice-presidente da Assembleia, deputado Belarmino Lins, afirmou que, com a proximidade do próximo pleito, o gargalo será manter o planejamento desenvolvido. Já o deputado pelo PMN, Chico Preto, afirma que matérias como o orçamento impositivo e impasses envolvendo o setor primário também serão propostas que podem esquentar o movimento no Legislativo Estadual. É um ano, eu diria, atípico, porquanto ele também se reveste de um ano eleitoral. Consequentemente, o planejamento se desenvolve para e passos nesse sentido, de desenvolver o Estado, mas tem que se distanciar também do momento político e do pleito que se aproxima. Nós precisamos definir essa questão do orçamento impositivo ou não. Precisamos enfrentar a votação de uma emenda constitucional que é de minha autoria, que há 3 anos tramita nessa casa, que defende uma aplicação mínima no setor primário do Estado, porquanto o setor primário seja aquele que é a ferramenta capaz de gerar ocupação, emprego e renda no interior do Estado. Temos questões relacionadas à segurança pública ainda. Enfim, há um conjunto importante de matérias a serem enfrentadas e que, em que pese seja um ano eleitoral, nós precisamos, com serenidade, mas com firmeza, enfrentarmos e nos posicionarmos diante dessas questões. Os deputados Vera Lúcia Castelo Branco e Cabo Maciel afirmaram que pretendem manter o foco dos trabalhos este ano em políticas públicas para melhorar a segurança pública do Estado e estabelecer alternativas para a regularização fundiária nos municípios do interior do Amazonas. 2014 vamos publicar um calendário aqui informar a direção desta casa com a publicação de um calendário de várias audiências públicas que vamos fazer este ano, até antes do período eleitoral. Vamos dar prosseguimento a essas audiências públicas. E os municípios que foram lançados Ronda, nós vamos retornar fazendo audiência pública para ver se o Ronda no bairro, quando foi lançado, tinha uma ação de criminalidade, e hoje, com o lançamento do Ronda, a gente quer ouvir a população para saber se melhorou, se reduziu, se os índices baixaram,
e se a população está satisfeita com o policiamento que está sendo aplicado nesses municípios. Fazer um encontro aqui em Manaus, aqui na Assembleia Legislativa, trazendo, autoridades ligadas a esse assunto, como INCRA, ITEAM, Terra Legal, todos os órgãos que são ligados a esses assuntos, e trazer também os representantes do interior, principalmente as câmaras municipais, as quais estamos incitando que elas também criem as suas frentes e façamos aqui uma grande audiência pública. E você vai ver no próximo bloco. Presidente da Assembleia, Josué Neto, anuncia metas do Legislativo para 2014. E mais, deputado Luiz Castro garante que está sofrendo ameaças de morte por ser o autor da propositura que pede a criação da CPI da pedofilia. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, anunciou como será o ritmo dos trabalhos legislativos em 2014. Com apenas 2 dias do retorno parlamentar, mais de 10 mensagens governamentais já tramitavam na casa. O chefe do Legislativo também falou sobre o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a exploração sexual infanto-juvenil no Amazonas. Em conversa com os jornalistas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, confirmou que as próximas semanas devem ser de trabalho intenso na Casa Legislativa. Mesmo nos primeiros dias de atuação legislativa, já começam a tramitar 13 projetos de lei oriundos de mensagem governamental. Em até 2 semanas, também deve ser levado à votação o Código de Ética Parlamentar. O nosso Código de Ética deverá ser apreciado ainda nessa primeira quinzena de fevereiro, É algo que nós não tivemos tempo no fim do ano passado de apreciar. Ele está pronto, ele pode sofrer emenda, mas virá em breve a plenário. E recebemos também no dia de ontem, na última quarta-feira, 13 projetos de autoria do Executivo. São projetos que merecem a nossa atenção e nós vamos colocá-los em votação assim que eles estiverem os 3 dias de pauta, assim como diz nosso regimento. Josué também comentou a tramitação do pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a exploração sexual infantil no Amazonas. O presidente acredita que a proposta deva ser apresentada junto à mesa diretora na terça-feira da próxima semana. O chefe do Legislativo pretende realizar uma reunião na quarta-feira com os outros parlamentares para discutir a matéria. Semana que vem, a partir de terça-feira, nós estamos esperando que o pedido da CPI seja protocolizado e que na quarta-feira tenhamos uma reunião com os deputados para que nós possamos dar sequência ao trabalho aqui na casa. No caso da CPI da pedofilia e com outras situações, outros assuntos que nós temos que tratar de forma coletiva. O parlamentar também anunciou a realização de uma campanha institucional nos veículos de comunicação do Estado com o objetivo de levar ao conhecimento da população as ações desenvolvidas pela Assembleia Legislativa. E só nesta quinta-feira, mais 9 deputados estaduais assinaram um documento que propõe a criação da CPI da pedofilia na Casa Legislativa. De acordo com o autor da CPI, deputado Luiz Castro, com apenas 8 assinaturas, já é possível abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Porém, o parlamentar aguarda o posicionamento dos demais deputados. Durante o pronunciamento, o deputado Luiz Castro lembrou que desde 2008 vem juntamente com o deputado federal Francisco Praciano, do PT, cobrando a punição para os envolvidos em casos de pedofilia, em especial as denúncias envolvendo o prefeito de Quari, Adail Pinheiro,
que encontra-se sob investigação do Ministério Público Estadual. O deputado lembrou ainda que no ano passado foi autor do pedido que culminou na vinda ao Amazonas da Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional que investiga casos de exploração sexual. O parlamentar disse que o objetivo da CPI não é apenas investigar o caso Adail, mas também casos de pedofilia que envolvam o poder público. O nosso foco é poder público e pedofilia. O que é mais grave no episódio de Coari? É que o agente político, o agente público, investido de autoridade maior no município para proteger as crianças é um agressor de crianças. Há muitas informações que não chegaram ao conhecimento do Ministério Público por temor das pessoas serem identificadas. Inclusive, o doutor Fábio esteve lá, a outra promotora também esteve, a doutora Lila, e poucas vítimas foram procurá-los com medo de serem identificados na porta do fórum e serem coagidos e ameaçados. Por outro lado, esta CPI poderá investigar algum outro caso similar que envolva agentes públicos, ou seja, agentes políticos que também estejam envolvidos com a prática de pedofilia. O deputado Sinésio Campos foi um dos que assinou o pedido de CPI. Porém, o parlamentar defende que as investigações não sejam restritas ao caso de Coari. Que trata também de algumas operações que ocorreram contra a pedofilia aqui no caso, da Polícia Federal, dentre eles a Operação Cunhantã, que ocorreu em São Gabriel da Cachoeira, na pedofilia que está ocorrendo com as comunidades indígenas, como também as operações que Estocolmo e outras que estão aí em curso, tendo em vista o que ocorre no futebol, principalmente de base. Então, diante desse cenário, entendendo que a questão da pedofilia ocorre nos lares, onde pais abusam sexualmente dos seus filhos e das suas filhas, de parentes que, na verdade, acabam acontecendo. Então, são vários casos. Então, entendendo que esta CPI ela não tem somente um item que, na verdade, está sendo batido e o CNJ, o Ministério Público, já estão tomando as devidas providências. A presidente da Comissão da Mulher e da Família na Assembleia, a deputada Conceição Sampaio, reafirmou o posicionamento dela e do PP em favor de iniciativas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. A deputada integra o grupo de parlamentares que assinou a proposta de CPI. Enquanto parlamentares que estamos, temos um dever, sim, não um dever somente parlamentar, mas um dever moral, um dever ético, de fazer com que, de fato, essa mancha da pedofilia que cai sobre hoje o Estado brasileiro, ela possa ser destruída. Infelizmente, usar crianças e adolescentes não é um problema só do mundo atual, não. A gente vê que essa é uma prática imoral, uma prática criminosa que nós ainda estamos vendo acontecer. Até o encerramento da sessão plenária, o pedido de instalação da CPI da pedofilia já contava com 19 assinaturas. A sociedade civil organizada veio ao Poder Legislativo cobrar providências para os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O ato público contou com a presença de parlamentares estaduais e federais que discutiram a forma de inibir os abusos no Estado. Na ocasião, Luiz Castro garantiu que está sofrendo ameaças de morte por ser o autor da propositura que pede a criação da CPI. Um ato público contra a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes foi realizado na Assembleia Legislativa. Situações como a do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que é suspeito de envolvimento em casos de pedofilia, foram discutidos, assim como outros fatos não oficiais. O deputado Luiz Castro, que presidiu a reunião, acompanhado de outras autoridades, disse que a situação envolvendo crianças e adolescentes é antiga no Estado. O discurso meu do ano de 2008, onde eu revelava as mesmas coisas e cobrava as providências que não foram tomadas. Se trata de uma sociedade que não vai mais aceitar ser taxada como sociedade de pedofilia. Nós temos filhos, temos netos, temos sobrinhos, temos família. Nós não queremos que isso continue acontecendo no Amazonas. Deputados federais também participaram do encontro e destacaram a importância em discutir o assunto diretamente com a população. Quem não deve, não teme. Então é importantíssimo que esses eventos aconteçam, que a pressão continue sendo feita para que, de uma vez por todas, a sociedade respire tranquila, sabendo que elementos como esses monstros saiam de vez
do nosso convívio social. Nós confiamos na justiça do nosso Estado, nós sabemos que irá avaliar todos esses processos de maneira muito justa e assim, né? E que quem tiver que ser os pecados, que os pague. A coordenadora geral do Programa Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual de Crianças e Adolescentes afirmou que veio para Manaus para que os direitos desta parte da população sejam efetivamente garantidos. A Secretaria vem somar a esse cenário todo no sentido de explicitar a sua posição de que o Brasil deve ser rigoroso na análise e responsabilização de todo e qualquer ato que afronte a integridade de qualquer ser humano, nesse caso, em especial crianças e adolescentes, um Brasil que constitui o Estatuto da Criança e Adolescente, criança como prioridade absoluta, não é possível que a gente banalize. Centenas de pessoas vieram à Assembleia Legislativa pedir soluções para os casos de pedofilia no Estado. Os parlamentares já estão se mobilizando para dar uma resposta à sociedade. Isso porque, de acordo com o deputado Luiz Castro, na próxima terça-feira será apresentado no plenário um relatório com a assinatura dos parlamentares solicitando a instalação da CPI da pedofilia na casa. Essa CPI é da casa, é da Assembleia do Amazonas em defesa da criança e da juventude do Estado, do nosso Estado que aqui representamos. A gente vê que tem muitos assuntos sobre pedofilia hoje em circulação, né? O Brasil hoje questiona a posição do Amazonas e nós que representamos o Estado jamais podemos ficar omissos. A defesa é que a CPI não seja apenas dos casos de Coari, que também possa receber de outras situações, outras denúncias que tem, porque nós precisamos enfrentar a pedofilia, a CPI é um instrumento a mais e tem que ser um instrumento para buscar subsídios, para enfrentar redes, organizações, grupos, e muitas vezes com apoio de pessoas que têm certa influência que tem no poder público também. Mesmo com o apoio dos colegas parlamentares, Luiz Castro afirmou que vem sofrendo ameaças de morte por ser o autor da proposta de criação da CPI. Recebi ameaças, já fui informado de que eu, Praciano, o deputado federal Praciano, Flávio Brito, o segundo colocado das eleições, Magalhães, e o cidadão de Coari, Joel Rocha, fazemos parte de uma lista negra que já foi entregue para perigosos bandidos mandantes de assassinato. Nós precisamos tomar cuidado. Esta é uma perigosa rede criminosa. Evidentemente que hoje nós temos mais pessoas nessa luta, temos deputados, temos direitos humanos, temos muita gente. Então, se tirarem a vida de um, vão ficar outros para lutar. O parlamentar disse que irá solicitar o apoio da Polícia Federal. Deputado Fausto Souza apresenta defesa contra a acusação da Operação Estocolmo, que investiga a criação de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes no Amazonas. O parlamentar pediu ainda cautela no julgamento de casos como esse. O deputado estadual pelo PSD, Fausto Souza, se defendeu das acusações de que estaria envolvido em casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, fruto da Operação Estocolmo, da Polícia Civil. De acordo com Souza, as acusações são falsas. O parlamentar afirmou não conhecer nenhuma das testemunhas que depuseram no processo. Colheram depoimentos de pessoas que não conheço e que não podem de forma categórica afirmar que por mim foram molestadas. Venho ocupar esta tribuna, nobre pares, para não silenciar e não me deixar abater pelas inverdades que sobre mim vêm sendo noticiadas, ainda que de forma indireta, e é indireta por exatamente não terem a certeza absoluta da autoria dos atos que tentam me imputar. A mim atribui atos que estariam comprovados, mas não é isso que se extrai das investigações que constam nos autos e que será comprovado pela Justiça. Fausto Souza pediu aos demais parlamentares que tenham cautela ao tratar do processo, já que ele é réu e não condenado. O segredo de justiça me impede de detalhar as investigações que deram origem a essa denúncia, o que, por certo, quando vir ao conhecimento de Vossas Excelências, revelará não se tratar do que hoje alguns meios de comunicação propalam. Defender-me é o que mais quero e o que mais desejo, para repor a meus pares, meus amigos, aos meus representados
e principalmente, senhor presidente, a minha família, a verdade verdadeira. Peço a Vossa Excelência para que não se deixem levar pela emoção, pelas opiniões diversas que vêm sendo divulgadas, porque não serão esses os motivos para o meu julgamento, mas sim a verdade pura e crua. A Operação Estocolmo investiga o caso desde maio de 2012. Prevista para ser concluída no próximo dia 17 de fevereiro, a CPI da telefonia foi prorrogada por mais 60 dias. A solicitação já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. O pedido de prorrogação da CPI da telefonia foi feito em comum acordo pelos 5 membros. Agora, a comissão terá até o dia 17 de abril para encerrar os trabalhos. No entanto, a expectativa é que esse objetivo seja alcançado pelo menos 30 dias antes. Se nós tivéssemos discutido e assinado o TAC no começo do mês, dia 3, dia 4, como foi previsto, certamente nós teríamos o mês de fevereiro todinho aí para discutir. Como não foi possível fazer isso, porque as operadoras pediram mais um prazo, nós vamos então prorrogar por mais 30 dias. Um dos principais motivos para a prorrogação da CPI é a revisão dos termos de ajustamento de conduta, onde as operadoras apresentaram algumas contrapropostas que precisam ser revisadas pela comissão. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, uma nova reunião deverá ser realizada com as operadoras para tratar do assunto. Teremos uma reunião com as operadoras para a assinatura desses TACs e eu quero crer que, a despeito da CPI ter sido prorrogada por 60 dias, ainda no final do mês de fevereiro nós consigamos entregar o relatório. Já o deputado Sidney Leite disse que vai realizar outras ações a partir da CPI da telefonia. Vou pegar todos os relatórios e vários desses depoimentos e vou solicitar juntada dentro de uma ação que nós temos no Ministério Público Federal contra as operadoras, no sentido também de trabalhar essa vertente. A CPI da telefonia foi instaurada para apurar a responsabilidade por danos ao consumidor pela prestação inadequada dos serviços. O Amazonas pode ganhar ainda este ano uma vara de ações coletivas e criminais nas relações de consumo. O pedido foi formalizado pelo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado Marcos Rota, e representantes de outros órgãos durante reunião no Tribunal de Justiça do Amazonas. Representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON, Delegacia do Consumidor e o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado Marcos Rota, se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, para discutir a celeridade dos processos que envolvem as demandas consumeristas. As entidades de defesa ao consumidor defendem a centralização das ações coletivas e criminais envolvendo as relações de consumo e apresentaram uma proposta de criação de uma nova vara especializada para receber estes processos. O presidente do Tribunal de Justiça acolheu a proposta e deve apresentá-la aos outros desembargadores para que ela possa ser analisada. Da criação de uma vara, como eles mostraram já no projeto, das demandas coletivas e criminais de consumo da comarca de Manaus. Eu vejo de suma importância. Nós todos sabemos que o relacionamento entre as atividades de consumo, muitas das vezes, não são tão pacíficas. Surgem litígios, surgem conflitos que merecem a apreciação do Poder Judiciário. Mesmo porque qualquer lesão ao ser humano, ao direito, tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. As entidades de defesa ao consumidor acreditam que, com a implantação da nova vara, diversos processos envolvendo questões que afetam um grande número de pessoas, como ações contra fornecedores de energia e água, possam ter um desfecho mais ágil. A gente destaca, eu acho que a sensibilidade do presidente do tribunal, que decidiu por criar a vara do consumidor na área coletiva, envolvendo também a competência para os crimes do consumidor. Acho que isso é uma inovação, acho que até em termos de Brasil, e para os consumidores é uma felicidade, sem dúvida nenhuma, se nós tivermos a concretização dessa promessa que foi feita hoje, de que em breve nós teremos instalada essa vara para julgar as questões coletivas e os crimes cometidos contra o consumidor, que são em larga escala. Nós temos dezenas de juizados especiais aqui em Manaus. 80% da demanda desses juizados especiais é de consumo.
concentrar as demandas de consumo em uma única vara, um único juizado, iria ser um contrassenso, porque eu iria concentrar demandas que todas as varas já trabalham em uma só. Essa experiência de vara de consumo já foi experimentada em outros estados da federação e já foi desfeita, porque não foi fracassada. O problema se encontra agora na situação relativa às demandas coletivas. As demandas coletivas elas têm uma procedimentalização diferente e necessitam de um tratamento específico. Essas demandas coletivas elas se encontram pulverizadas em diversas varas cíveis. Então, o procedimento de você coletar essas demandas em uma única vara de demandas coletivas e, no caso, criminais de consumo, ao invés de militar contra a celeridade, acaba militando a seu favor. O compromisso que o Tribunal de Justiça está assumindo, né, junto à população, digamos assim, criando uma vara especializada, né, para tratar das ações coletivas, né, movida aí contra as concessionárias, principalmente as concessionárias de serviço público, né. Me chegou a notícia hoje que tramita no âmbito do Tribunal de Justiça 200 de processos, né, que estão distribuídos em varas cíveis. Então, é importante que nós tenhamos varas especializadas, juízes preparados para tratar especificamente desse assunto, a fim de dar celeridade a esses processos e, por via de consequência, né, atendendo aí ao anseio da sociedade. A nova vara também irá tratar de questões penais. Muitas vezes, por conta da demora nas varas comuns, os crimes envolvendo as relações consumeristas acabam prescrevendo. A implantação da nova vara deve mudar essa realidade. Uma luta antiga de todos os órgãos que compõem a rede de atendimento ao consumidor e a Delegacia do Consumidor como um órgão que atua nas questões criminais de investigação de crimes contra o consumidor, se sente muito feliz. A importância é enorme. A importância significa o quê? Que a agilidade nos procedimentos criminais que são instaurados pela Delegacia, com a criação da nova vara, a agilidade será outra, a especialização, considerando que serão promotores de justiça, juízes e servidores do tribunal especializados na temática consumerista. Então, será assim, foi um avanço muito grande a sinalização do presidente na aprovação dessa vara coletiva e criminal e facilitará muito a vida tanto dos órgãos que compõem a rede como do próprio consumidor. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, vê como promissora a parceria com o Tribunal de Justiça. Mais uma vez, é preciso reconhecer, né, o espírito público, a sensibilidade, a altivez e o poder de reconhecimento do presidente do Tribunal de Justiça para essa demanda, que é uma demanda antiga, né, não apenas minha, mas de diversos órgãos de defesa do consumidor. A intenção nossa com a criação de uma vara especializada é dar agilidade, é dar rapidez no julgamento dessas demandas coletivas. Eu não tenho dúvida alguma que graças a esse posicionamento desses órgãos colegiados de defesa do consumidor, aliado à sensibilidade do presidente do Tribunal de Justiça, nós estamos diante de mais um ganho para os consumidores amazonenses. Caso a proposta seja aprovada pelos desembargadores, a matéria será encaminhada à Assembleia Legislativa, onde também seguirá para votação. O presidente do Tribunal de Justiça acredita que, após a aprovação, a nova vara deva ser implantada em 60 dias. O porto do município de Itacoatiara corre o risco de ser novamente interditado, agora pela Capitania dos Portos. A denúncia foi trazida à tribuna pelo deputado pelo PR Cabo Maciel. O parlamentar cobra maior atenção do DENIT com a situação portuária do estado. O porto de Itacoatiara, que foi reaberto em outubro do ano passado, corre o risco de ser novamente fechado pela Capitania dos Portos. O local está funcionando de forma irregular, já que faltam documentos que deveriam ser entregues pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT. A denúncia foi trazida à tribuna pelo deputado estadual Cabo Maciel. Com muita luta e dificuldade, numa mobilização do próprio DENIT junto à capitania e as intervenções da comissão desta casa, formada pelo presidente Josué, fizemos várias reuniões ao ponto de fechar um acordo para que a capitania concedesse por 6 meses um período de abertura do porto. Nós já estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Esses 6 meses está para findar e a resposta que eu tive do DENIT foi que
a Secretaria em Brasília até agora não deu posição nenhuma dos 5 itens que a Capitania dos Portos exigiu do DENIT para manter o Porto de Itacoatiara aberto definitivamente. O parlamentar ressaltou que o fechamento do porto trará prejuízos irreparáveis ao Estado, já que diariamente desembarcam na localidade pessoas, cargas e parte da produção rural do Amazonas. Nós tínhamos um problema grave ali, que os barcos regionais não poderiam encostar no porto. Então as pessoas tinham que pagar 20, 30 reais de lancha para atravessar no outro lado do rio para pegar um barco em movimento com destino a Santarém ou Parintins. Isso hoje, com a abertura do porto, mais milhares de sacas de farinha já desembarcaram ali. Produção do Rio Arari, todas podem hoje encostar no porto e dali muito perto para a feira do produtor. Nós temos os agentes portuários que te emprego com embarque e desembarque de mercadoria. Nós temos ali os mototáxis e temos taxista que depende desse porto aberto. Essa não é a primeira vez que o porto enfrentará problemas. Após a construção, ele passou mais de 8 anos fechado. Depois da reabertura em 2011, apresentou falhas estruturais e teve situação de emergência decretada. STF autoriza aumento no número de desembargadores no Amazonas e mais. A Assembleia realiza audiência pública para discutir sobre a implantação de simuladores de direção nas autoescolas do Estado. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Supremo Tribunal Federal revoga a decisão do Conselho Nacional de Justiça e autoriza aumento do número de desembargadores no Amazonas. A decisão do STF é favorável à Assembleia Legislativa do Estado, que aprovou matéria no final do ano passado, pedindo o acréscimo de magistrados na Corte. O ministro Celso de Mello deferiu o pedido de liminar formulado pelo Estado do Amazonas. A decisão suspendeu os efeitos da determinação do CNJ que impedia o Tribunal de Justiça do Estado aumentar o número de desembargadores de 19 para 26. A posição do STF é favorável à Assembleia Legislativa do Estado, que aprovou matéria no final do ano passado, pedindo o acréscimo de magistrados na Corte. O presidente do Tribunal de Justiça, Ari Moutinho, na época, esteve na Casa Legislativa Estadual, onde se reuniu com os deputados explicando as necessidades do TJ. Após o encontro, os parlamentares votaram favoravelmente também ao aumento no repasse ao órgão. Há uma legislação aprovada por essa casa e agora a gente tem esse reconhecimento através dessa decisão ministerial. Para nós é um momento importante, é uma decisão que faz com que a Assembleia se fortaleça. Foi uma lei aprovada por nós aqui e eu acho que isso faz com que, de fato, a democracia prevaleça. De acordo com o Supremo, ao conceder a liminar, o ministro Celso de Mello afirmou que o CNJ tem caráter administrativo e não possui atribuições institucionais que lhe permitam proceder ao controle abstrato de constitucionalidade referente a leis e atos estatais em geral. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau, apresentou esta semana um laudo técnico assinado por engenheiros da UFAM que atestam legalidade e correção nas obras do edifício garagem. O laudo técnico apresentado pelo deputado Ricardo Nicolau foi produzido por engenheiros da Universidade Federal do Amazonas no período de setembro a dezembro de 2013. O documento solicitado pela RD Engenharia aponta o levantamento de quantitativos e valores de itens da planilha de serviços e preços para a construção do edifício garagem da Assembleia Legislativa. Um relatório que foi produzido pela Universidade Federal do Amazonas, pela UFAM, que de forma oficial tem aqui o decreto, a portaria, que determinou que houvesse uma perícia na obra, uma perícia ampla que fosse feita e foi feita durante algum tempo. Foram 3 meses de trabalho,
deputado, 3 meses. Do mês de setembro ao mês de dezembro de 2013, foram feitas uma perícia por 3 doutores e um mestre. De acordo com o documento, o custo do empreendimento adotando a metodologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, obtido na obra, é compatível com os custos de edificações padronizadas com características similares ao prédio da Assembleia. De forma criteriosa, analisou todos os pontos relativos à obra, 20 pontos, 20 itens, e toda a metodologia que foi utilizada, todos os cálculos, os procedimentos que foram realizados na perícia, o comparativo com os custos de obras no Estado do Amazonas, fora do Estado do Amazonas, enfim, todas as questões de engenharia. O parlamentar que foi indiciado pelo superfaturamento de mais de 5 milhões para a construção da garagem da Alean se defendeu com a conclusão da perícia, que apontou que as contratações, preços e quantidades de serviços adquiridos para a realização da obra estão dentro dos padrões de normalidade. A Assembleia Legislativa realiza audiência pública para discutir sobre a implantação de simuladores de direção veicular nas autoescolas do Estado. Na presença de representantes do Conselho Nacional de Trânsito, profissionais do setor no Amazonas pedem prazo maior para se adequar à resolução. A partir do dia 1º de abril, todas as autoescolas do país devem cumprir com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que determina o uso de simuladores de direção como parte das aulas práticas para tirar a carteira de habilitação na categoria de carro. No entanto, muitos centros de formação de condutores estão com dificuldades para implantar o novo sistema. A aplicabilidade dela é muito difícil no estado do Amazonas. Primeiro, o preço é muito alto. Nós sabemos que as escolas nos municípios do estado do Amazonas não tem como marcar com esse custo, até porque a demanda não é tão grande para se pagar essa máquina. Segundo, a comunicação. Como será feito se as aulas têm que ser computadas ao mesmo tempo que o aluno faz a aula, um exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, tem que computar no Detran e no Denatran, com a comunicação deficitária que nós temos hoje. Visando encontrar meios de viabilizar o cumprimento da lei do CONTRAN, a Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Marcelo Ramos, realizou nesta sexta-feira uma audiência pública. Vamos criar uma comissão com o sindicato das autoescolas e alguns outros representantes para discutir quais são os caminhos possíveis para o cumprimento do que determina a resolução. O presidente do Sindicato das Autoescolas disse que, se permitirem um prazo maior, todas poderão se adequar. Nós estamos pedindo prazo de 12 meses, em função da situação do Estado, em questão à geografia do nosso país, as condições dos municípios, porque nós não temos internet, nós não temos telefones funcionando de uma forma que possa atender esse equipamento. A representante do CONTRAN e Denatran afirmou que não é possível oferecer um novo prazo, mas que há outras alternativas que podem ser aplicadas. Não existe prazo de prorrogação de abril. Eu não sei quem inventou esse prazo, não existe isso. Não, mas é que eu tenho ouvido em alguns lugares isso. O que aconteceu foi que, pela dificuldade que nós percebemos, até da entrega das empresas do simulador, o sistema que está permitindo que as pessoas façam habilitação sem obrigatoriedade agora nesse momento. As resoluções também estão se adequando para atender a essas dificuldades. Tanto que é possível o uso compartilhado, o uso itinerante, o uso volante, então tem diversas, offline, então tem diversas possibilidades de utilização. O deputado Marcos Rota anunciou que vai produzir documento em nome da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa para pedir que o novo sistema não seja obrigatório. Nós já tivemos uma reunião com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Nós estamos preparando um documento para tentar sensibilizar o órgão a respeito da não obrigatoriedade, né? Nós defendemos a questão da inovação tecnológica, acho que os simuladores não deixam de ser e contemplar esta inovação. Isso é um ponto. Agora, este repasse, esse dano, esse ônus, esse prejuízo que será repassado aos consumidores é algo que nos preocupa.
Em todo o estado, há 33 autoescolas e cada uma delas deverá fazer um investimento de pelo menos R$40 mil para adquirir o equipamento. E esse valor pode ficar bem maior para que a máquina chegue ao interior do estado. Portanto, após a audiência pública realizada no Poder Legislativo Estadual, as negociações com o Denatran deverão continuar, seja para obter um novo prazo ou encontrar outras alternativas para o cumprimento da regra. Servidores aposentados, alguns há mais de 30 anos, pedem do Executivo ressarcimento de descontos indevidos feitos em folha de pagamento. O assunto foi debatido em audiência pública proposta pelo deputado Chico Preto. Os descontos são feitos em folha de pagamento e representam um percentual de 11% sobre o valor da remuneração recebida por realizar trabalhos técnicos. O valor equivale a R$ 136 descontados mensalmente. De acordo com a Amazon Prev, empresa responsável pelo pagamento da previdência dos servidores, apenas as pessoas que prestam serviço ao Estado até dezembro de 2013 obtiveram os descontos. A mudança no sistema de fundo financeiro para fundo previdenciário extinguiu as deduções em folha. Um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, divulgado em 2006, diz que as deduções são indevidas. Agora, os aposentados pedem do Executivo o ressarcimento dos valores. Já foi dito, inclusive, pela Procuradoria-Geral que é um desconto indevido. Inclusive, continuaram descontando das nossas férias e do nosso 13º. Durante a audiência pública realizada na Casa, o deputado Luiz Castro afirmou que o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores públicos precisa ser corrigido para atender às necessidades básicas, principalmente dos inativos. Por exemplo, aqueles que têm, ao longo dos anos, o direito a receber vantagens que hoje não são mais acumuladas, mas que eram no momento da aposentadoria e que não vêm sendo corrigidas ao longo dos anos. São os aposentados do Estado, exemplificando essa situação, por exemplo, do antigo DERA. São pessoas que, quando se aposentaram, ganhavam o equivalente a 8, 10 salários mínimos e hoje mal ganham um salário mínimo e meio ou então um salário mínimo mais R$100. No momento da vida em que precisam comprar medicamentos, o plano de saúde é caro. Conforme relata este servidor aposentado há quase 20 anos do extinto Departamento de Estrada de Rodagem do Amazonas, DERA, as vantagens da categoria não vêm sendo atualizadas. A partir de 1º de julho de 99, que as nossas vantagens, todas as vantagens que nós conseguimos através do tempo e através de leis, são congeladas. Estão sendo calculadas em R$ 136, trazendo grandes prejuízos para todos os aposentados, que muitos já se foram, inclusive, e outros estão passando necessidade, né? O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Chico Preto, autor da audiência, espera que as reivindicações dos servidores possam ser sanadas pelos principais representantes dos órgãos do Poder Executivo. Esse trabalho pertence à Secretaria de Administração, pertence aos órgãos do governo de um modo geral. Então nós queremos saber quando esse enquadramento efetivamente começa. Essa foi a segunda vez que a Assembleia Legislativa recebeu os representantes dos servidores públicos do Estado para tratar do assunto. E veja agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Governador Omar Aziz destaca ações e projetos durante a abertura do ano legislativo na Assembleia. Presidente da Casa, Josué Neto, anuncia metas do Legislativo para 2014. Deputado pelo PMN, Chico Preto deixa a posição de líder da maioria na Casa. Sobe para 19 o número de deputados que assinam o pedido de criação da CPI da pedofilia na Casa. Ato público de repúdio contra a exploração sexual de crianças e adolescentes é realizado na Assembleia. E deputado Luiz Castro garante que está sendo ameaçado de morte por querer investigar casos de pedofilia. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.